ele tá batendo com pessoas que são relevantes no grid. Isso pode não parecer, mas faz muita diferença. Ninguém se importa se o Hülkenberg abandona, ninguém se importa se o Bortoleto abandona, ninguém se importa se o Berman abandona, mas se o Leclerc, se o Verstappen abandona, a própria organização já fica de olho no cara. Tipo assim, pô, você tá prejudicando os melhores pilotos, os caras que trazem público, os caras que, né, fazem a roda girar. Então, ele fica muito marcado. O Kimi Antonelli tá brincando com fogo dentro da Fórmula 1. Porque não é a primeira vez que ele bate em um piloto e ele costuma bater em pilotos que tem uma grife alta, tá bom? Primeiro começou com o Gabriel Bortoleto, que é um novato, mas ainda assim ele teve um incidente com o Gabriel Bortoleto lá no GP de Mônaco que não fez a corrida do Bortoleto acabar, mas prejudicou muito ali o final de semana dele em Mônaco, que é uma pista extremamente difícil de fazer ultrapassagens, né? Esse foi o primeiro incidente aí, e o Gabriel ficou muito bravo com o Kimi Antonelli na época e soltou os cachorros ali na Jurou ele de entrevista. morte. Jurou ele que vai pegar ele outro dia, na saída do recreio. Mas não parou por aí, porque depois teve o abandono dele com o Max Verstappen, em que os dois se colidiram ali no GP da Áustria, que também foi culpa de Kimi Antonelli. Os dois ali acabaram abandonando, e o Verstappen até que foi tranquilo, compreensivo com o Kimi Antonelli aí, dá pra ver por essa foto aí que o Verstappen não parece tão bravo assim. E agora nós tivemos aí Charles Leclerc, mais um piloto extremamente grande no grid, que tem moral no grid, e o Kimi Antonelli fez o favor de acabar com a corrida de Charles Leclerc também. Então ele tá brincando com fogo aí, porque não é a primeira vez que ele causa colisões, e não é a primeira vez que ele causa colisões em pilotos que chamam a atenção da mídia e dos torcedores. E isso daí eu acho que compete contra a imagem dele, né? O Charles Leclerc soltou esse rádio aqui depois que aconteceu. Ele falou o seguinte, ó: eu acho que aquilo foi desnecessário, né? A batida dos dois. Quero dizer, a gente nunca sabe o que aconteceu, mas os pneus estavam bons, né? E ele não queria ter trocado de pneus, o que fez ele ir para trás do Kimi Antonelli e acabar gerando na batida dos dois. Aí o Leclerc ficou mais bravo com a equipe do que com o próprio Kimi Antonelli, mas eu acho que ele tinha motivos para ficar bravo com o Kimi Antonelli. E o Kimi Antonelli tem motivos para ficar preocupado, porque nas últimas 9 corridas, a gente tem aqui, ó, na Itália, em Imola, um DNF, em Mônaco, um P18, na Espanha, um DNF, que é um abandono, para quem não sabe. Aí teve o pódio dele no Canadá, mas depois na corrida seguinte já teve outro abandono na Inglaterra. Aí ele conseguiu um P16 aonde aqui? Bélgica. Na Bélgica. E um P10 aonde? Enfim, um P10 e um P10 na Hungria e P16 na Holanda. É isso. P16 na Holanda. Então, péssimo histórico aí nas últimas 9 corridas, apesar desse pódio aí do Kimi Antonelli. Então ele tem motivos para ficar preocupado, porque ele não tá entregando desempenho, por mais que nem todos esses abandonos tenham sido culpa dele, alguns o carro quebrou sozinho, mas ele não tá entregando pontos, não tá entregando desempenho, e o fantasma de Max Verstappen na Mercedes tá aí para ameaçar ele. De fato tá aí. É um fantasma grande, hein? É um fantasma grande. É um fantasma grande. É que eu disse isso aqui semana passada e eu volto a dizer. Eu não acho que o Toto Wolff vai abrir mão do Kimi Antonelli tão cedo. Eu acho que ele vai segurar essa bronca aí, ele acredita. O Kimi Antonelli é um bom piloto, então acho que faz sentido até. Mas, de fato, esse recorte aí é ridículo. São 2 pontuações em 9 provas. E não é que ele tem uma Sauber, não é que ele tem uma Alpine, ele tem uma Mercedes. A Mercedes, inclusive, venceu uma prova nesse recorte. Então, de fato, é algo pra ele ficar preocupado, porque é um recorte muito ruim. E é aquilo, quando chega no fim do ano, ou no ano que vem, sei lá, ninguém vai olhar isso aí e falar: ah, não, mas em Imola ele quebra, na Espanha ele quebra, não sei o quê. A pessoa só olha o resultado e fala: tá vendo? Abandonou aqui, abandonou aqui, abandonou aqui. E aí, normalmente, sobra para o piloto e não para a equipe. Exato. De fato, de fato. E, cara, assim, e é o que eu falo. Ele tá batendo com pessoas que são relevantes no grid. Isso pode não parecer, mas faz muita diferença. Ninguém se importa se o Hülkenberg abandona, ninguém se importa se o Bortoleto abandona, ninguém se importa se o Berman abandona, mas se o Leclerc, se o Verstappen abandona,
a própria organização já fica de olho no cara. É. Tipo assim, pô, você tá prejudicando os melhores pilotos, os caras que trazem público, os caras que, né, fazem a roda girar. Então, ele fica muito marcado. Claro, eu acho, honestamente, que dá pra gente fazer um paralelo com a carreira do Verstappen também. O Verstappen, quando entrou na Fórmula 1, tão novo quanto, né, até mais novo do que o Kimi Antonelli, ele também cometia esses erros e ele também, em dado momento, ficou marcado por ser um cara que batia muito, por ser um cara agressivo demais, por ser um cara fora do tom ali. Sim. Mas eu acho que é mais traumático esse começo pro Kimi Antonelli do que foi o começo do Verstappen, até pelo fato do Kimi Antonelli ter um carro melhor. É. Não, E ele torna ainda... as coisas muito mais difíceis. E ele ainda tá dando sorte, tipo, você disse que ele bateu com gente grande, de fato foi, mas ele ainda deu sorte que ninguém foi muito vocal, né? O Verstappen meio que jogou panos quentes, o Leclerc ele nem comenta sobre, ele vai até atacar a Ferrari e não comenta sobre o próprio Kimi, mas se ele bate um Fernando Alonso num dia que ele não tá muito afim, e ele já é um pouquinho mais verbal, aí as coisas mudam. Se ele bate no Hamilton, é que o Hamilton também não tem esse perfil, mas enfim, se um dia ele bater no Hamilton e o Hamilton meio que soltar os cachorros também, aí começa a ficar ruim. Por enquanto, ele tá batendo nos caras que tá tipo, ah não, é só um moleque, eu vou deixar passar aqui. Mas se ele pega alguém num dia mais ruim ali, ou se ele bate até no Oscar Piastri e muda o rumo do título, aí a fuma pega. E aí depois é difícil tirar. Eu acho que ele se dá bem também, porque assim, o Verstappen já era um cara de personalidade mais forte, né? E eu acho que tinha uma lupa midiática em cima dele por causa disso. Porque ele era um cara que nas entrevistas ele era um pouquinho mais mala. Acho que o jeito que ele chegou também, né? Que rebaixaram outro cara por ele. Exatamente. Então, tudo isso faz uma diferença grande, assim, também na análise da imagem, né? O Kimi Antonelli, ele tem uma imagem de bom garoto, de ser quietinho, de ser na dele, de respeitar as pessoas, né? Ele não tem nenhuma entrevista muito polêmica. Então, isso é uma certa proteção pra ele ali, né? Mas até que ponto isso vai funcionar? Uhum. Se ele continuar fazendo besteira atrás de besteira, vai ficar difícil pra ele. Pode ser que não seja o suficiente, né? Essa imagem que ele tem. Mas enfim. Tem que ver também até isso. quando o Toto Wolff vai proteger ele, né? Vai ser o escudo, porque se um dia o Toto Wolff largar de mão e deixar ele meio que jogado aos lobos, vai ficar foda pra ele. De novo, é um moleque, eu acho que as pessoas vão relevar. Eu acho que o fato do Max ter sido o primeiro moleque a entrar na Fórmula 1, e aí eu acho que as pessoas também ao redor não sabiam lidar exatamente. Hoje é muito comum ver pilotos com 18, 19, 20 anos, então acho que o pessoal dá uma relevada. O Leclerc não fica puto, porque sabe que, tipo assim, pô, é uma criança, tá ligado? Igual eu falei que... Criança é foda eu disse também. brincando aqui, tipo assim, pô, o cara não tem a moleira totalmente fechada ainda. O pessoal entende que é um cara que não tem a experiência necessária, teve o seu processo acelerado e por aí vai. Mas é isso, uma hora também pode ser que o Verstappen canse de ficar passando pano pra ele e aí as coisas mudam. Acho que criança Não, é demais. É obviamente demais. criança é só um termo, mas tipo assim, pô, quantos pilotos entraram na Fórmula 1 com 18 anos? Ele é muito novo, ele é muito novo. Ele provavelmente é, sei lá, o terceiro. Tá com 19 já, hein? Não, mas eu disse entraram. É verdade. Porque, pô, o Stroll entra com menos de 18 e o Verstappen também. Sim. É só. Eu acho que com 18 eu não sei se alguém entrou além do próprio Kimi Antonelli. Então acho que o pessoal entende que é um cara que é muito jovem ainda. Inclusive, ó, deixa eu até pegar uma informação aqui. O Gabriel Bortoleto... 21 acho que ele tem, 21 ou 22. Idade, vamos ver quantos anos ele tem, só pra confirmar. 20 anos. Ele é um cara, e ele não fez aniversário ainda, vai fazer mês que vem, então ele vai terminar a temporada com 21. Ele vai terminar a temporada 3 anos mais velho do que o Kimi Antonelli. Ele é um cara que foi precoce nas categorias de base. Ele foi campeão como novato da Fórmula 3, foi campeão como novato da Fórmula 2, então ele não ficou mais de um ano nas categorias de base. Ele não tem uma experiência que você fala assim, não, esse cara deu uma marinada lá. Sim. Né? Não tem. E ainda assim, o Kimi Antonelli entrou ali no mesmo ano que o Gabriel. Então, é difícil para ele também, mas ele tem que se ligar, ele tem que procurar fazer corridas mais limpas, tem que procurar sair do olho do furacão, tem que procurar fazer pontuações mais próximas ao George Russell, né? Coisa que não tá acontecendo. Então, ele tem que ficar de olho nessas últimas 9 corridas aí. Porque antes disso, a temporada dele não tava tão ruim. De fato. E ele ainda tem um pódio no meio aí, pra pelo menos dar uma segurada no caso dele. Um pódio e uma pole de sprint. Mas tá começando... Os resultados bons estão começando a ficar muito menores do que os resultados ruins. Em número e em intensidade também. Então,
O pódio segura muito ele, a pole da sprint segura muito ele, mas tem que ver. Tem que ver. Porque se o Toto Wolff tiver a chance de botar o Verstappen dentro da Mercedes, ele vai fazer. Vai. E se o Kimi Antonelli, que pra mim hoje seria o favorito pra ficar, ou pelo menos até um certo tempo atrás, se ele continuar fazendo esse tipo de coisa, ele vai deixar de ser. Vai. E aí o Toto Wolff vai preferir ficar com o Russell e com o Verstappen, que são pilotos que têm uma longevidade mais limitada em relação ao Kimi Antonelli, mas ainda assim são caras confiáveis. E entregam o resultado. Mas enfim, quero saber as opiniões de vocês. O que vocês acham do drama de Kimi Antonelli? O drama do Kimi O Antonelli. drama pessoal. O drama dos outros que tem que correr com ele. Quero saber as opiniões de vocês. Mandem no chat aí.